Em busca da pessoa mais inteligente de todos os tempos, encontramos nomes como Alberto Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton e muitos outros nomes conhecidos da ciência. Há motivos para acreditar nisso por causa de suas obras. Se você cavar um pouco mais fundo, perceberá que nomes como Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauss ou Srinivasa Ramanujan não são mencionados com tanta frequência, embora também tenham chegado a descobertas inacreditáveis, onde pessoas comuns pensariam que habilidades sobrenaturais deveriam estar envolvidas. No caso de Srinivasa Ramanujan, por exemplo, a inteligência se manifestou de uma maneira muito estranha, levando à conclusão de que o cérebro humano pode funcionar de uma forma completamente diferente. Ou você simplesmente acredita nele, que uma outra entidade lhe ditava as fórmulas. Se você confiar na avaliação por meio do quociente de inteligência, deve-se dizer que, na maioria desses gênios, ele nunca foi realmente medido, apenas existem estimativas. Por exemplo, o quociente de inteligência de Leonardo da Vinci foi estimado em 220. Para comparação, o quociente de inteligência de uma pessoa média fica entre 85 e 115. O de Johann Wolfgang von Goethe foi estimado em 210. Se quisermos saber realmente sobre isso, o quociente de inteligência mais alto já medido é de 230 e pertence ao matemático australiano de 47 anos, Terence Tao. Curiosamente, uma inteligência excepcional muitas vezes se manifesta na matemática. O mesmo ocorreu com Terence Tao. Aos 9 anos, ele estava tão avançado em matemática que já assistia a aulas na universidade. O que é especial nele é que ele é um matemático muito versátil, com conquistas em diversas áreas diferentes. Mas neste vídeo, falamos sobre uma pessoa que, aparentemente, há mais de 120 anos, ainda não encontrou igual. Essa pessoa foi esquecida por muito tempo. O autor alemão Klaus César Zerati pesquisou intensamente sobre a vida dessa pessoa e a registrou em um romance chamado O Gênio. William James Sidus nasceu em 1898 em Nova York, como uma criança prodígio, com habilidades incomparáveis. Ele tinha apenas 18 meses quando começou a ler jornais. Com 4 anos, ele lia César e Homero no original. Com 6 anos, ele escreveu seu 4º livro científico. Até os 8 anos de idade, ele teria aprendido sozinho as línguas latim, francês, grego, russo, turco, alemão, hebraico e armênio. Além disso, uma língua artificial de alcance mundial que ele mesmo inventou. Ele concluiu o ensino fundamental em apenas 7 meses e o ensino médio em 3 meses. Aos 11 anos, ele começa a estudar na Universidade de Harvard, tornando-se o estudante mais jovem a estabelecer um novo recorde. Ele ganhou atenção nacional quando, pouco tempo depois, já estava dando palestras sobre corpos quadridimensionais no Clube de Matemática de Harvard. Com quase 12 anos. Sobre essa habilidade extraordinária, Norbert Wiener relatou o seguinte, que também estava na universidade na época, conhecia William e também era um prodígio e fundador da cibernética. A palestra teria sido motivo de orgulho para um estudante do 1º ou 2º ano, independentemente da idade. A palestra representou o triunfo dos esforços não apoiados de uma criança muito brilhante. Além disso, o professor do Massachusetts Institute of Technology, Daniel F. Comstock, disse sobre ele: Carl Friedrich Gauss é, de todos os prodígios, o único exemplo na história ao qual Seydes se assemelha. Eu prevejo que o jovem Seydes será um grande matemático astronômico. Ele criará novas teorias e inventará formas inovadoras de calcular fenômenos astronômicos. Acredito que ele será um grande matemático que será um líder nessa ciência no futuro. Mas como a vida dele realmente prosseguiu? Por que este vídeo precisa primeiro falar sobre William? Por que ele não ficou tão famoso quanto Einstein ou Da Vinci? E agora chegamos ao ponto realmente interessante.
Sua vida mostrou que a inteligência pode virar uma maldição. Aparentemente, o fator decisivo em toda essa história foram os pais de William. Eles criaram William conscientemente para ser um gênio. William foi basicamente um experimento educacional. William nasceu como filho de imigrantes russos. Sua mãe, Sarah Mandelbaum, era médica. Seu pai, Boris Saides, era psiquiatra e também uma pessoa muito inteligente. A educação era tudo para ele. Ele falava muitas línguas e escreveu contribuições notáveis no campo da psicopatologia e da psicologia anormal. Com seu filho William, ele queria provar ao mundo que é possível criar uma criança para se tornar um gênio. Desde o nascimento, William foi treinado com o método SIDUS. Este método é aplicável a todas as crianças. A inteligência não teria nada a ver com hereditariedade. Ele começou a treinar a criança ainda no berço. Em vez de cantar canções infantis, eram lidas lendas gregas. Foi incutido nele o amor pelo aprendizado. O pai tinha conhecimento científico sobre hipnose e sugestão, e aplicou isso em seu filho. Eles gastaram muito dinheiro com livros, mapas, etc., e o encheram sistematicamente de conhecimento. Desde cedo, eles podiam conversar com William sobre temas avançados. Eles costumavam publicar artigos acadêmicos sobre as conquistas de William. De que adianta tudo isso se um dia o ser humano quiser lutar contra isso? William não conseguia ter uma vida normal. Ele percebe isso claramente quando trabalha como professor de matemática no Texas após se formar. Ele é zombado e ridicularizado por estudantes que eram mais velhos do que ele, mesmo tendo escrito um livro didático sobre geometria euclidiana em grego para eles. A mídia estava cheia de notícias sobre William, muitas vezes de forma difamatória. E isso o incomodava. Ele disse que a única maneira de levar uma vida perfeita é viver em reclusão. Eu sempre odiei multidões. Ele tentou estudar direito, mas também desistiu, apesar de sua inteligência excepcional. Aos 16 anos, ele começou a se rebelar contra seu destino. Ele se tornou membro de um movimento comunista e foi preso por incitar uma revolta. Com o auxílio dos pais, ele foi solto novamente. Em vez disso, ele teve que ficar 1 ano no sanatório de seu pai. Eles tentaram reeducá-lo e ameaçaram entregá-lo a um hospício. Ele passa o resto da vida em empregos mal remunerados. Ele recusou qualquer emprego que o lembrasse da pessoa que seus pais queriam que ele fosse. Ele viveu algum tempo sem ser reconhecido, mudou de nome diversas vezes e escreveu várias obras. Ele morreu de hemorragia cerebral aos 46 anos. Ele deixou muitos escritos. Entre outras coisas, ele já tinha, em 1925, a teoria dos buracos negros. Muito antes da descoberta deles. Alguns acreditam que inúmeros livros dele existem, que ficaram escondidos sob uma identidade falsa. Nós sabemos como a educação de uma criança é importante, mas também parece haver pessoas naturalmente inteligentes, já que existem exemplos suficientes de cientistas cuja educação não foi tão favorável. A questão então é até que ponto essa inteligência será desenvolvida ao longo da vida. É possível que pessoas muito inteligentes tenham ficado ocultas por circunstâncias desfavoráveis. Os métodos do pai de William certamente contribuíram bastante para o desenvolvimento de William. Mas quem faria de seu filho um experimento? O mundo realmente teria melhorado se o método SIDS tivesse prevalecido como Boris SIDS queria? Será que em algum lugar do mundo ainda existem crianças sendo criadas dessa maneira? Sejam jardins de infância, sejam escolas ou sejam institutos, isso poderia ser o futuro do sistema capitalista? Mesmo que a avaliação pelo quociente de inteligência seja controversa, estima-se que o quociente de inteligência de Williams
esteja entre 250 e 300. Contudo, a história revela que apenas a educação intelectual não basta. Uma pessoa feliz tem muitos componentes. Inteligência é apenas um deles. Nós não somos feitos de zeros e uns e não estamos aqui apenas para avançar a ciência. William deveria funcionar como o sistema queria, mas sua alma precisava passar fome. Esse era um ponto que era óbvio, mas que a maioria das pessoas na época ignorou. Que ironia do destino que a educação consciente para se tornar um gênio não levou ao sucesso, mas sim a uma vida digna de pena. Muito obrigado.